7 horas mais 37 minutos, confira as principais manchetes desta terça-feira. Senado aprova auxílio de R$ 600. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República. E ao vivo, destaque esportivo de Jairo Fortes. Federação, clubes buscam solução com a parada do futebol no Brasil e no mundo. E também ao vivo, destaque esportivo de Donizete Eugênio. Em Jacareí tem o segundo caso confirmado do Covid-19. E lembrando também que no dia 3 de abril é aniversário da cidade, que completa 368 anos. Daqui a pouco o Jairo Fortes volta com mais destaques esportivos. E o Doni Eugênio volta também trazendo mais informações do que a notícia aqui na nossa região. E mais, o coronavírus tem 165 mortes e 4.600 casos no Brasil. O governo estadual disse ontem, numa entrevista coletiva, que o isolamento social está dando certo e já rendeu resultados positivos para a rede de saúde. O pico de casos continua sendo esperado para o mês de abril. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 38 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 31 de março de 2020, é uma terça-feira. E o jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até às 9 horas da manhã, sempre contando com a sua participação pelos nossos telefones. Hoje, excepcionalmente, pelo WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. 7h39, para você não perder a hora, muita gente acordando, já ouvindo a Rádio Mensagem, muita gente de quarentena. E esta terça-feira deve ser bastante agradável aqui em Jacareí, viu? As chances de chuva permanecem alta, bastante alta, 80%, mas a temperatura não passa dos 28 graus. A mínima fica em 19 graus, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Nós tivemos aí o nascer do sol por volta de 6 horas e 11 minutos e o pôr do sol deve ser por volta de 6 horas da tarde. Amanhã, quarta-feira, mesma temperatura, 28 graus é a máxima e o tempo só muda um pouquinho na quinta-feira, aí sim com predomínio de sol e máximas de 29 graus. Estradas. 7h40, vamos então à rodovia Presidente Dutra, que tem um trânsito inacreditavelmente livre de São Paulo até o Rio de Janeiro. Não há registros de acidentes nas últimas horas. Nenhum acidente também registrado nas demais rodovias aqui da nossa região e também nenhum acidente grave nas principais ruas e avenidas que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba. Mercado financeiro. 7h40 e a grande notícia para essa terça-feira é a aprovação aí pelo Senado por unanimidade de um auxílio emergencial nesta segunda-feira, dia 30. A criação aí de um auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais. Nós vamos aí destrinchar esse assunto ao longo desta edição. O vice-presidente da Casa, o senador Antônio Anastasia, antecipou a conclusão da votação para acelerar o trâmite de envio da mensagem de aprovação ao presidente da República. Como o tema é urgente, o objetivo é que o presidente Jair Bolsonaro sancione o texto o mais rápido possível. E só após a sanção do presidente é que o dinheiro começará a ser liberado às famílias brasileiras. O benefício será repassado por 3 meses e será pago em dobro para mulheres que são chefes de família. A criação do benefício havia sido aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados e nessa segunda-feira teve o apoio dos 79 senadores votantes.
Daqui a pouquinho a gente fala então das regras aí, né, para receber esse auxílio. Hoje vamos receber também o nosso advogado, parceiro aqui da Rádio Mensagem, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, falando deste e de outros assuntos relacionados aos benefícios sociais. Esporte. Então vamos dar uma relaxada aqui na abertura do jornal, chamando o nosso querido Jairo Fortes para falar de esportes. Oi, Jairo, bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, Doni, bom dia, Robinho, tudo bem, amigos? Tudo bem, amigo. Ana Lúcia, a situação do futebol, as federações, clubes buscam solução, né, com a parada do futebol para cuidar do coronavírus, tem buscado alternativa. A CBF prometeu essa semana data para o estadual, para os estaduais. Ela segura as federações que vai disponibilizar datas para que os campeonatos estaduais sejam finalizados após a paralisação por causa da pandemia do coronavírus. O presidente da Federação de Futebol de Rio de Janeiro, Rubem Lopes, revelou também que a CBF segura que não cogita decidir o Carioca em uma disputa fora dos 4 linhas. Na verdade, Ana, isso está acontecendo com todos os campeonatos, não é só o Carioca, né? É o Paulista, é o Campeonato Gaúcho, o Mineiro, do Campeonato Nordeste, está tudo paralisado, tudo é difícil prever data, nós estamos numa situação que o país está atravessando com a doença, realmente é difícil você prever que daqui 1 mês, 2 meses o campeonato recomeça. Esse campeonato pode até nem acabar esse ano, ficar com a temporada de 2020, 2021, tudo é estudo, tudo é preocupação. Os cartolas estão procurando achar alternativa, mas uma situação complicada que eles estão atravessando o campeonato. Realmente não dá para se apostar nada. Um dos grandes problemas também dos clubes que vem acontecendo em razão dessa paralisação é o salário dos jogadores, os altos salários, né? Então, o Juventus da Itália, a nova senhora, publicou essa semana que cortou 500 milhões de reais em salários. A Juventus anunciou nesse sábado que chegou a um acordo com os jogadores, incluindo o Cristiano Ronaldo, um dos jogadores salário mais alto, mais bem pago, a hora de Neymar, Messi, junto com o técnico Maurício Sarri, para fazer um corte de salário que gerará o clube economizar 90 milhões de euros, mais de 508 milhões de reais. Sarri e os jogadores concordaram com a redução, equivalente a esse corte no período de 4 vezes o salário. No futebol brasileiro não houve esse acordo entre jogadores. Os jogadores não concordaram, o sindicato não foi a favor do corte. O que acertou foi umas férias que começam agora a partir de 1º de abril, 20 dias de férias, e no retorno das férias os jogadores vão se sentar, vão analisar o quadro junto com os dirigentes, com os patrocinadores, para ver o que se faz. Não aceitaram o corte de salário. Acontece no Juventus de Itália, mas no Brasil não foi bem aceito. Ainda no Brasileiro do Basquete, o NBB, já mantém o torneio, vai ser uma data também para voltar, é o caso do Campeonato Paulista. Para resolver a questão, a tabela de classificação ficou definida por ordem dos times, através de índice de aproveitamento de vitória, até a última partida. Vamos guardar a passagem dessa situação complicada para ver quando é que vai fazer essa continuação do basquete. Atitudes bonitas, o Djokovic segue os passos do Federer, Nadal doa uma fortuna, ele destina 5,6 milhões a hospitais na sede no combate ao coronavírus. É uma notícia bacana. Alguns atletas, alguns profissionais que ganham muito, quero ver os exemplos aqui dos brasileiros, viu, Ana? Mas ganham muito, estão doando parte dessa fortuna conquistada no esporte para ajudar no combate à doença. A Olimpíada de Tóquio também tem nova data, já definida, ela já foi adiada esse ano, vai ser no dia 23 de julho a 8 de agosto de 2021, é a nova data de jogos já definida pelo COI. E os times da Série A2 e A3, o presidente da Série D, estão também muito preocupados, tudo em razão dessa doença, os jogos são parados, os torneios não andam, não tem arrecadação, existe possibilidade até, de fechar clubes. É hora de diálogo, é hora de sentar, é hora de criar plano estratégico, já que estão todos em quarentena, não pode jogar bola, não está tendo partido de futebol, o campeonato está parado, botar a cabecinha para funcionar e ver o que fazer por o bem do futebol. Mas realmente qualquer coisa que a gente queira adiantar hoje, né, é muito complicado, enquanto nós não resolvemos esse problema de epidemia, né? Sim, Jairo, e essa questão toda que você trouxe, né, se não são as informações de bastidores, a gente não tem nada de esportes nessa pandemia, né, mas expõe também as vísceras aí do futebol, né, como você disse, os altos salários, né, esse mundo surreal do esporte, tentando aqui não fazer nenhum julgamento, mas o que é o esporte se não o público
público, né? Sem o público pagante, fica exatamente essa situação que você falou, né? Esse impasse que uma hora, se isso se perdurar, vai ter que ceder, né? Vai. Então, eles vão ter que se dobrar, né? Eu acho que o brasileiro talvez esteja um pouco aí orgulhoso aí em qualquer tipo de acordo nesse sentido, mas não tem o que fazer, né, Jairo? A verdade se impõe e ela é maior que tudo isso. Não há público pagante. Como que vai honrar com esses salários altíssimos? É uma cadeia, né? Uma coisa mexe com outra, né? Exatamente. Se o público não tem arrecadação, não tem como pagar salário. Tem funcionários que trabalham nos clubes que também não recebem. Agora, infelizmente, teve de vir uma forma chata, uma forma com uma doença, para sentar e pensar nesses monstruosos salários. Eu falei num comentário anteriormente que 98% dos jogadores do profissional ganham salários baixos, não tem contas bancárias altas, é uma minoria que tem salários astronômicos. E nessa situação agora da epidemia, vem à tona isso aí, os clubes querem reduzir salários, os jogadores não querem, outros aceitam. É hora de sentar, é hora de muita calma, de pensar e botar a casa, usar esse exemplo dessa doença, essa chegada que paralisou tudo, colocar a casa em ordem, né? Tem coisa muito absurda acontecendo no meio do futebol, né? Com certeza, né? Em via de regra, as empresas, até ontem dei essa notícia, né? Que as maiores empresas da Bolsa aí têm um caixa para cerca de 3 meses, né? Que é o razoável. Mas qual que é o clube de futebol que tem caixa sobrando, né? Muito caixa para bancar esses salários por um longo período, né, Jairo? Exatamente. Esse Juventus da Itália, a velha senhora que eu falei há pouco do Cristiano Ronaldo, é um clube ricaço, mas tipo opção de redução de salário. Os jogadores aceitaram. No futebol brasileiro, os jogadores brasileiros já não aceitaram, quer esperar essas férias terminarem, né, 20 dias de férias, mas nada garante que daqui a 20 dias nossos planos estarão solucionados, né? Tem que sentar, tem que conversar, não tem outra coisa, há muita calma agora, mas como também já disse, alguns clubes vão fechar a porta, os clubes pequenos não vão conseguir sobreviver sem arrecadação, sem futebol, jogadores da Série B, da Série A2, já tem negociações adiantadas lá na frente, porque o campeonato é um campeonato curto. Ele trabalha só para aquele período, daí ele já vai para outros clubes. São jogadores que têm salários menores. Está complicado, vamos ver aí o que vai acontecer na final, mas precisa vir uma epidemia dessa para as coisas se ajustarem dentro do futebol, né, Ana? Não tem outra maneira, tem que sentar e ajustar e cair para a realidade que é a nossa realidade, né? Com certeza. O amigo volta ainda nessa edição? Com certeza, fala um pouquinho da Série A2, com a situação do Taubaté também, como é que vai ficar, como é que está a situação, como é que o Taubaté está vendo a sequência do campeonato. Taubaté que é vice-líder da Série A2, né, com grande chance de subir para a Série A1. Então, umas informações sobre Taubaté e São Bernardo, que são os dois líderes. Volta, Ana, às 9 horas, com os demais boletins. 7 horas mais 49 minutos, ainda falando sobre boas notícias, né? O Jairo trouxe algumas aí pra gente, outras nem tanto, mas aqui de São José tem uma boa notícia, que é a doação por parte do volante do Real Madrid, o Casemiro, que é de São José dos Campos, também da Seleção Brasileira, vai doar aí uma produção de 6.000 máscaras para profissionais de saúde de São José dos Campos. O atleta também comprou mantimentos para o Asilo Santo Antônio, que fica aqui no centro de São José. As doações têm como objetivo ajudar a cidade a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. As máscaras estão sendo produzidas e cortadas a laser em impressoras 3D da Univap. Assim que ficarem prontas, serão doadas para a Secretaria de Saúde de São José, que vai distribuir em hospitais e unidades de saúde. 7h50, vamos agora então ao vivo, né, conversar aí com o Donizete Eugênio, trazendo informações do que é notícia em relação ao Covid-19. Ele já está na linha para atualizar a gente. Oi, Doni, bom dia. Oi, Ana, muito bom dia para você, bom dia para o Robson, bom dia aí para o Jairo, todos os ouvintes aí do nosso Jornal da Mensagem nesta terça-feira. E olha, Ana, já para começar com as informações, para destacar que Jacareí confirmou aí o seu segundo caso do Covid-19. Então, tem 2 casos confirmados do Covid-19 e 2 óbitos suspeitos. Então, são 2 óbitos suspeitos. Então, a Prefeitura confirmou ontem à tarde. A confirmação trata-se de um homem de 46 anos que está internado em um hospital da cidade. O homem está bem, não apresenta nenhum sinal grave da doença, mas ele foi internado para acompanhamento médico. A cidade também tem 2 óbitos suspeitos. O primeiro caso, Ana, é de uma senhora de 90 anos. Então agora tem esse senhor de 46 anos confirmado com Covid, e o primeiro caso foi de uma senhora
de 90 anos, que estava internado também no hospital da cidade. Também destacando que um outro caso confirmado em Jacareí, já noticiado, né? Trata-se de um homem de 56 anos que segue em casa. Agora, os números, segundo a Secretaria de Saúde de Jacareí, a Vigilância de Jacareí, que tem dado aí as informações, ontem mesmo o próprio Ricardo Buchaô falou muito sobre a necessidade aí do isolamento, a importância do isolamento, mas Jacareí também segue crescendo e aumentando o número de pessoas que estão sendo notificadas com casos suspeitos. Depois a gente vai falar sobre isso. Por que casos suspeitos ainda? Porque ainda tem a demora do diagnóstico no estado de São Paulo. Os novos casos suspeitos caíram para 52. As notificações totalizam 149, sendo 3 casos descartados. Então, portanto, aí são esses os dados aqui de Jacareí. Segundo as informações da própria Secretaria de Comunicação, a Prefeitura segue informando os novos números. É importante manter a informação, manter aí a transparência para que a gente possa, de uma maneira, entender a importância do isolamento. Aliás, né, se não fosse esse isolamento que muita gente entendeu que fosse de uma forma exagerada, Ana, eu acho que nós estaríamos no estado de São Paulo numa situação muito pior, viu? Com certeza, Doni. Até ontem a gente teve aí uma fala, né, dos responsáveis ali pela linha de frente do governo do estado de São Paulo em relação ao atendimento nos hospitais, e foi apresentado um dado pelo governador João Dória de que essa primeira semana oficial de quarentena, ela já está dando grandes resultados para a rede pública de saúde aqui de São Paulo. Lembrando que São Paulo é hoje a cidade que mais tem casos, o estado, perdão, que mais tem casos e mais tem mortes. E por conta disso, eles já indicaram aí que esse achatamento da curva já está acontecendo, ainda tímido, porque a gente está falando aí de milhões de pessoas, mas já está acontecendo também, viu, Doni? Sem dúvida, já está acontecendo essa curva, e este período agora, que a partir de amanhã, 1º de abril, é o mês que muitos especialistas têm dito que vai ser aí o chamado, né, o divisor de águas em relação ao que foi feito logo no início das informações do coronavírus, do Covid-19. Aliás, Ana, você falava logo no início também sobre a questão do diagnóstico, que está demorado bastante, e tem um número muito alto de possíveis diagnósticos no estado de São Paulo. Acaba de chegar no aeroporto de Guarulhos agora, de manhã, alguns testes que foram comprados, né? Mais de 500 mil testes que foram comprados pelo Ministério da Saúde. Esses testes serão repassados aí, alguns para o estado de São Paulo também, para acelerar o diagnóstico. A prioridade, Ana, vai ser justamente algo que pouca gente tem percebido, mas são aquelas pessoas de frente de batalha, que são aí o pessoal de saúde. Olha, já tem alguns dados crescendo de profissionais de saúde contaminados com Covid-19. Isso acaba sendo uma baixa, né? Porque eles estão aí na frente da batalha no Covid-19, os médicos, enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde, mas quando você tira um que vai ficar 14, 20 dias fora, ou seja, é um profissional a menos que vai dar uma assistência nesse período que nós vamos começar agora no período crescente, viu, Ana? Com certeza. Ontem, inclusive, Doni, isso foi questionado aí ao secretário estadual de saúde, José Henrique Guerman, pelos repórteres que estavam na coletiva, né? Questionando qual que era o prazo para a realização desses exames, uma vez que as cidades mandam esses exames todos para o Adolfo Lutz e depois de 15, 20 dias elas têm um retorno disso tudo, como nós estamos tratando aqui ao longo dos dias no Jornal da Mensagem. E ele deu um número bastante preocupante, Doni. Ele deu que, nesse momento, o Instituto Adolfo Lutz tem 12 mil testes na fila. 12 mil pessoas que apresentaram sintomas ou que estão internadas e que têm lá os seus exames retidos, né? Ninguém sabe se é positivo ou não. Isso a gente está falando daquele exame PCR, que é o que detecta o vírus no DNA. Não é o teste rápido, é o que vai para o Adolfo Lutz. Esses testes rápidos ainda estão chegando, como você disse, né? Mas via de regra o Adolfo Lutz está aí absorvendo toda essa capacidade. Quando começou essa pandemia, Doni, o Adolfo Lutz tinha cerca de 400 testes diários. Essa era a capacidade do Instituto.
Hoje, segundo o secretário, essa capacidade já está em 1.000 exames por dia. E aí, até o dia 10 de abril, ele disse que a expectativa é fazer 8.000 testes por dia, o que deve amenizar bastante essa situação. Ele deu um dado também que chamou bastante atenção, Doni, que desses 12.000 exames que estão parados lá, 500 são de pacientes internados em estado grave, quando tem a maior possibilidade aí de ser casos positivos de Covid-19. E o restante de casos leves, com a possibilidade menor de confirmar a doença também. Olha só, dentro desse seu raciocínio, dessa informação também, Jacareí então confirmou aí o seu segundo caso confirmado, né, do Covid-19, e tem aí vários casos suspeitos. São José hoje tem 14 novos casos de coronavírus confirmados, tá? Então saltou aí o número para 32, tem novos casos, são 14 novos casos em São José. Agora são 32, né, Doni? Isso, de 14 agora subiu para 32. Isso mesmo, de 14 para 32 casos em São José. Então, a partir do momento que você tem aí um maior número de testes, nós teremos aí uma mudança de algumas cidades em relação aí ao diagnóstico, como você disse, né? Se é por prioridade de cidade, até o Ricardo Bichaú falou isso ontem, né? Tem muita gente na fila, tem muitas cidades na fila, então nós teremos aí mudanças de cidades que terão aí casos confirmados do coronavírus. Aliás, Ana, ontem, em relação à entrevista coletiva do governador João Dória, e agora precisa a questão da economia, a preocupação também das pessoas que precisam comer, se alimentar, porque agora é a hora das pessoas realmente ficarem em casa por conta aí do inverno que começa, né? Estamos no outono, mas começa a esfriar muito, e nós teremos aí a probabilidade das pessoas se contaminarem com muito mais frequência. E ontem, o que me chamou a atenção foi a fala do governador falando sobre o poupa-tempo. Aliás, não poupa-tempo, Bom Prato, né? O Bom Prato, que agora, a partir de amanhã, dia 1º de abril, ele vai servir café da manhã, almoço e janta durante 2 meses. Café da manhã, almoço e janta. O Bom Prato no estado de São Paulo são 59 restaurantes. Lembrando que São José dos Campos também tem aí um Bom Prato. E a partir de 1º de abril, ele começa já a servir café, almoço e janta. O café da manhã, 50 centavos, e almoço e janta, R$1 cada. Vamos ouvir, então, a fala do governador João Dória, confirmando a abertura do Bom Prato, o período da noite. Dos anúncios de hoje do governo do estado de São Paulo. Restaurantes Bom Prato. São Paulo tem 59 restaurantes Bom Prato espalhados por todo o estado de São Paulo. A partir desta quarta-feira, 1º de abril, todos os 59 restaurantes do Bom Prato vão passar a servir café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1, jantar a R$1. Nós estamos com isso servindo 1.200.000 refeições a mais por mês. São 2.400.000 pessoas alimentadas a R$1 no almoço e no jantar e a 50 centavos no café da manhã. Investimento total de R$18 milhões do governo do estado de São Paulo para atender na alimentação das pessoas que mais precisam, pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas sem renda ou com uma renda mínima, e agora com esta decisão de ampliar o funcionamento dos Bom Prato para a noite e os cafés da manhã, ajudamos a atender e a amparar as pessoas que mais precisam no nosso estado. Todos os restaurantes do Bom Prato, está aqui a Célia Parnes, que é responsável pelos restaurantes do Bom Prato, vão servir em embalagens descartáveis. O serviço não será feito, por razões sanitárias, evidentemente, dentro do Bom Prato, mas em embalagens descartáveis, incluindo garfos e facas plásticas, que durante este período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo, se necessário for, o serviço das quentinhas vai incluir o material plástico, que havia sido abolido, inclusive por razões de ordem legal, por decretos do governo do estado e também da prefeitura de São Paulo, mas nessas circunstâncias voltarão a ser fornecidos às pessoas. Lembro também que o serviço de refeição, café da manhã, almoço e jantar, funcionará também aos finais de semana, sábados e domingos. Durante 60 dias, portanto, a partir de 1º de abril até 30 de maio,
todos os restaurantes Bom Prato de São Paulo estarão oferecendo almoço a R$1, jantar a R$1 e 50 centavos o café da manhã. Faço um apelo também ao setor do agronegócio em São Paulo, já fiz através do secretário Gustavo Diniz Junqueira, para que possam fornecer também verduras e frutas de qualidade para melhorarmos ainda mais a oferta nutritiva dos almoços, dos jantares e dos cafés da manhã. Aliás, algumas prefeituras também têm aproveitado e montado aí uma metodologia de distribuição da alimentação escolar para as famílias carentes, até mesmo para os alunos, né, que tem muitos alunos que a única refeição é na própria escola também. Então, algumas escolas, algumas prefeituras têm montado aí um sistema de distribuir essa alimentação para essas famílias de alunos também. Então, vai ao encontro dessa informação que o governador nos passa em relação a oferecer um período a mais do Bom Prato. São José dos Campos, eu repito, tem aí o Bom Prato, Jacareí não tem o Bom Prato, aliás, é o sonho da cidade, mas não tem o Bom Prato, mas vai auxiliar muita gente. E não só os desvalidos, viu, Ana? Porque o Bom Prato, a comida é tão boa que as pessoas realmente ficam na fila, e pessoas que têm até mesmo condições de comprar, eles também têm a possibilidade de utilizar o serviço do Bom Prato. Com certeza, Doni, fiquei imaginando a mesma coisa, né? O nosso ouvinte aqui de Jacareí, que sempre está pedindo pelo Bom Prato, né? Ouvindo essa notícia, poxa, como seria bom ter um Bom Prato nesse momento aqui em Jacareí, né? Mas, infelizmente, ficará aí só para São José dos Campos. Então, a partir de agora, a partir de amanhã, dia 1º de abril, a gente vai ter o café da manhã, né? A 50 centavos, almoço e jantar a R$1, até o final de maio. Doni, obrigada aí pelas informações. A gente volta a se falar, então, ao longo desta edição. Tá certo, eu volto com outras informações. Estamos aqui acompanhando o nosso Jornal da Mensagem e ficando em casa, viu, Ana? Com certeza. Um bom trabalho para você aí. 8h mais 3 minutos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 7 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem nessa terça-feira, dia 31 de março de 2020. E você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta terça-feira. Folha de São Paulo, em apoio a Mandetta, Moro e Guedes se opõem a Bolsonaro. O estado de São Paulo, internação por síndrome respiratória cresce 445% no país. O Correio Brasiliense, avanço do coronavírus no Distrito Federal preocupa ministro. O estado de Minas, o vírus avança em Minas. Diário de Pernambuco, empresários do estado pedem adiamento de impostos. Tribuna do Norte, Senado aprova auxílio de R$600 a informais, intermitentes e MEIs. O Valor Econômico, por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, diz Mandetta. Do Rio de Janeiro, jornal O Globo. Planalto tenta tutelar Mandetta, que reafirma apoio a isolamento social. E os jornais regionais destacam: o Vale, taxa de leitos na região metropolitana do Vale do Paraíba é inferior ao que orienta a OMS, diz estudo do SEAD. E o Diário de Jacareí destaca: Jacareí confirma segundo caso de Covid-19 e investiga 2 óbitos suspeitos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 9 minutos, atualizando também o número da pandemia em alguns pontos aí do planeta, né? Especialmente a Itália, no continente europeu. O número de mortes pela pandemia de coronavírus na Itália, infelizmente, subiu em 812 para um total agora alcançando 11.591 óbitos. 11.591 óbitos, segundo informou a Agência de Proteção Civil nesta segunda-feira, com um aumento no número diário de mortes
que reverte 2 dias que haviam sido registradas quedas. No entanto, o número de novos casos aumentou de 4.050, o índice mais baixo desde 17 de março, atingindo um total agora de 101.739 casos, em relação aos antirregistrados 97.689. Foram registrados 5.217 casos no domingo, dia 29, 5.974 no sábado. Dos originalmente infectados em todo o país, 14.000 haviam se recuperado totalmente na segunda-feira, em comparação com 13.000 no dia anterior. Havia 3.981 pessoas em terapia intensiva, em comparação com os anteriores 3.906. A Itália registrou mais mortes em decorrência do novo coronavírus do que qualquer outro país do mundo e responde hoje por mais de 1/3 do total de mortes globais pelo vírus. O maior número diário de vítimas da epidemia de 5 semanas na Itália foi registrado na sexta-feira, dia 27, quando 919 pessoas morreram em um único dia. Houve 889 mortes no sábado, 756 no domingo. O isolamento social e as demais medidas de restrição em vigência na Itália nas últimas 2 semanas devem levar a uma estabilização em breve da epidemia do coronavírus no país, mas será necessário acompanhamento vigilante, segundo a OMS. Ontem mesmo, a doutora Helena Sato, aí, durante uma entrevista coletiva, falou exatamente isso, que as pessoas demoram em média 10 dias para manifestarem os sintomas. Por isso que todo esse efeito do isolamento social nós não conseguimos sentir imediatamente com 10, 15 dias. A gente só vai conseguir sentir isso com um estendimento maior aí desse período, uma coisa que já está acontecendo inclusive em outras economias do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que prorrogou pelo menos até o dia 30 de abril esse distanciamento social, Como não há vacina para o coronavírus, não há uma imunização da população, a melhor vacina, segundo palavras aí da doutora Helena Sato, é ficar em casa neste momento, Então, é duro, é difícil, a gente sabe que a partir de agora, começa já a dar um ciricutico, como a gente costuma dizer, mas não tem jeito, minha gente. A doutora Helena Sato, durante a coletiva, falou exatamente isso, Tem gente que chega para mim e fala, eu não aguento mais, doutora, eu não aguento mais. E ela virou e falou, nós temos que aguentar. Essa é a única maneira, não tem outra maneira, não tem outra forma, não tem. É ficar em casa e evitar aglomerações e procurar o distanciamento social. O distanciamento social ontem, que o ministro Mandetta foi ainda mais incisivo, Ele aumentou aí o tom da sua fala pelo isolamento social e disse que a gente tem que evitar realmente o máximo de contato físico neste momento. 8h mais 13 e lojas de material de construção estão autorizadas a partir desta segunda-feira a funcionar em São José dos Campos no período de quarentena em prevenção ao novo coronavírus. A medida segue uma deliberação publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último sábado e considera que o segmento fornece produtos necessários para a realização de reparos emergenciais em casas e apartamentos, além de manter o funcionamento da construção civil e da indústria. Em São José dos Campos, só está autorizado o funcionamento de comércios essenciais e delivery de restaurantes. Comércios não essenciais permanecem fechados. Entre as medidas previstas pela Prefeitura, ficou definido que os estabelecimentos comerciais e de serviços essenciais devem adotar medidas para limitar o acesso de clientes a uma pessoa por cada 15 metros quadrados do total de metros quadrados da área interna utilizada para a exposição de produtos e caixas para o pagamento, que é aquilo que a gente já está vendo, Quem vai no supermercado já está vendo aí que só pode entrar uma pessoa por família, Alguns supermercados aqui de Jacareí, por exemplo, você estende a mão, a pessoa já coloca ali um álcool em gel, alguma coisa assim, E você consegue fazer essa higienização também já na entrada do supermercado, Os estabelecimentos ainda ficam responsáveis, no caso de lojas de materiais de construção, por afixar placas na entrada alertando aos consumidores sobre a limitação e também por controlar o número de pessoas que acessam o local por vez.
Servidores do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais, juntamente com guardas municipais, visitam estabelecimentos com orientações sobre o novo decreto. Os estabelecimentos que não quiserem ou não puderem se enquadrar nos critérios definidos no decreto estão sujeitos a multa diária de R$ 5.000. Caso ocorra descumprimento das medidas impostas, a multa diária será dobrada a cada reincidência. 8h mais 15 e aqui em Jacareí os bombeiros continuaram nesta segunda-feira pelo jovem que desapareceu na represa do Jaguari em Jacareí. Ele pilotava uma moto aquática quando acabou batendo em outro veículo e caiu na água. Um jovem de 21 anos morreu na hora. Marcel Monteiro, de 29 anos, estava com um grupo de amigos na represa na tarde do último sábado quando o acidente aconteceu. De acordo com testemunhas, ele e um jovem de 21 anos pilotavam as motos aquáticas quando, por volta de 5 horas da tarde, bateram. Os amigos acionaram os bombeiros, mas o jovem de 21 anos foi encontrado sem vida. Marcel desapareceu na água após o acidente e ainda não foi encontrado. Os bombeiros estão no 3º dia de buscas no local, com equipes de barco e também de mergulho. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o repasse de R$ 250 mil para que cidades da região usem a verba no combate ao novo coronavírus. O dinheiro que começou a ser liberado nos últimos dias é para a compra de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia. As destinações têm base em uma determinação da Corregedoria Geral da Justiça e as cidades da região que receberão os recursos são precisamente Aparecida, também Bananal, Santa Branca, São José do Barreiro e São José dos Campos. Aparecida é o município que receberá o maior valor, R$ 81 mil. São José dos Campos deve receber R$ 44 mil. E Santa Branca também deve receber alguma quantia. A cidade Aparecida receberá precisamente R$ 8.835 do Fundo Municipal de Saúde. 8h mais 17 e o Hospital Municipal de São José dos Campos vai participar de testes com o uso de hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 causada pelo novo coronavírus. O medicamento usado contra a malária, reumatismo, inflamação nas articulações, lúpus, entre outras doenças, é alvo de uma divisão na comunidade científica. O Conselho Nacional de Justiça divulgou a juízes de todo o país um estudo técnico elaborado pelo Hospital Sírio-Libanês em que aponta incerteza da eficácia do uso de hidroxicloroquina e de cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o diretor do Hospital Municipal de São José, Carlos Maganha, apenas pacientes graves vão usar este medicamento. Ele disse o seguinte: esse protocolo de estudo visa o tratamento de infecção por Covid-19 para um grupo de pacientes internados em UTI. O protocolo está definido para pacientes graves. Até o momento não tivemos nenhum caso confirmado aqui, então não temos nenhum paciente sendo tratado neste protocolo no momento. O estudo será feito em 200 pacientes de 10 hospitais em parceria com o laboratório que produz o medicamento. Quando mais iniciativas envolvendo o usado hidro e o benefício para o tratamento da Covid-19, melhor será para o nosso país e para o mundo, disse aí a Renata Spalice, que é diretora de assuntos corporativos do laboratório responsável. Durante o estudo, que será feito até julho, os pacientes vão usar a substância junto com o antibiótico, a azitromicina. O laboratório espera ter resultados sobre a eficácia do tratamento para o Covid-19 no final de agosto. Estudos iniciais mostram que a cloroquina pode controlar a infecção, impedindo que o vírus se reproduza. O anúncio de testes com a cloroquina para o combate ao coronavírus provocou uma corrida às farmácias, foi justamente o que nós trouxemos aqui há alguns dias, e até mesmo a falta do produto para quem mais precisa. As pessoas com lúpus procuraram muito aqui a Rádio Mensagem. Por causa disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu enquadrar a hidroxicloroquina e a cloroquina como medicamentos de controle especial.
Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E a GM em São José dos Campos propôs nesta segunda-feira a adoção de layoff, que é a suspensão temporária de contratos de trabalho com a redução de salários na fábrica de São José dos Campos. Isso tudo como uma das medidas diante do cenário econômico causado pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a redução salarial pode chegar até 25%. Em nota, a montadora confirma a proposta, mas não informou a porcentagem da redução. A medida foi apresentada pela fábrica ao sindicato na manhã desta segunda-feira. Os representantes da organização sindical se posicionaram contrários à proposta e uma nova reunião foi marcada para quarta-feira. Na tarde desta segunda-feira, por volta de 4 horas da tarde, o sindicato levou a proposta aos metalúrgicos da fábrica por meio de uma transmissão feita pela internet. Segundo o sindicato, a redução dos salários pode ser de até 25%, de acordo com a faixa salarial de cada trabalhador. O layoff começaria então no próximo dia 14 de abril. Durante esse período, que seria de 4 meses, parte do salário seria paga com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e o restante seria pago pela GM. Os trabalhadores da GM estão atualmente em férias coletivas. A medida visa impedir a disseminação do novo coronavírus e a montadora tem hoje cerca de 3.800 trabalhadores em São José, produzindo os modelos S10 nesta planta. 8 horas mais 21 minutos. Vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações sobre a pandemia do coronavírus. Hoje recebendo também aqui o nosso querido parceiro, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, falando e destrinchando essa medida então desse auxílio de R$600 para autônomos, né? Melhor impossível. Vamos conversar aí com o Dr. Marcos para ele explicar para a gente direitinho como é que isso vai funcionar, até porque existem algumas regras. Até mesmo a Prefeitura de Jacareí se manifestou sobre esse assunto. A gente traz as informações para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 25 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, nessa terça-feira, dia 31 de março de 2020. Hoje falando sobre a questão da pandemia, né, do coronavírus. Eu peço desculpa aí para o nosso ouvinte, eu sei que está todo mundo, gente, não aguento mais esse assunto. Como disse a doutora Helena Sato, minha gente, que é aquela médica, né, que está sempre aparecendo ali ao lado do Dória, ela falou ontem que a gente tem que aguentar. E é isso mesmo, não tem que fazer, né? Tem que aguentar. Essa é a única vacina. Eu estava até comentando com o Robinho aqui agora há pouco, né, Robinho? Isso tudo que está acontecendo é uma coisa tão impensada, e a gente vai falar daqui a pouco também sobre imprevisibilidade, né? Coisas que a gente não poderia imaginar e que acontecem, que não parece que a gente está sonhando, não parece aqueles sonhos malucos, de repente a gente, nossa, tive um sonho tão esquisito, né? Que a gente acorda com um susto, não parece isso? Pois é, né? A vida tem dessas coisas, mas a gente não está sozinho não. Primeiro Deus, né, em primeiro lugar, e as pessoas que estão ao nosso lado e podem nos ajudar nesse momento. E é sobre ajuda que a gente vai falar agora, conversando ao vivo com o nosso querido parceiro, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Dr. Marcos, que é advogado aí, previdenciarista, né, especialista em previdência, está sempre conosco. Hoje falando especialmente desse auxílio que foi aprovado ontem pelo Senado, a toque de caixa, e que deve ser sancionado ainda hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Dr. Marcos, muito obrigada, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ana, bom dia a todos. É isso aí, né, Ana? Respirando fundo, né, doutor? Pois é, que confusão, né? Enfim, realmente ontem, né, tivemos a votação lá no Senado, né, desta ajuda financeira aos autônomos, né, aqueles desempregados de baixa renda, diante dessa confusão, que repito, que nós estamos passando, né?
Com certeza. A grande dúvida, até a prefeitura, né, antes da gente falar aí das regras, a prefeitura de Jacareí foi obrigada a colocar aqui um comunicado na sua página, né, na página da prefeitura, informando justamente isso, né, que esse auxílio emergencial ainda não está disponível. Eu acredito que a comunicação colocou esse comunicado por conta dos pedidos mesmo, né, as pessoas estão ouvindo falar, mas estão desorientadas. Por quê? A gente teve um caminho para chegar até esses valores. Que caminho foi esse? Vou passar os dados aqui para todo mundo. Começou, né, foi lançada em primeiro lugar aí a possibilidade de R$200 para esse auxílio. Isso num primeiro momento. Depois subiu para 500 e na última quinta-feira o próprio presidente deu aval para 600 e foi isso que foi aprovado pelo Senado. Inicialmente, né? R$600 inicialmente. Agora, a grande questão, doutor, as pessoas que eventualmente não estão no sistema bancário, não têm CRAS, estão fora de qualquer sistema de Bolsa Família, que estão invisíveis para o governo, essas pessoas, elas vão conseguir ter acesso a esse valor? Olha, infelizmente, dificilmente, né? Porque, principalmente neste período, né? Que se busca o isolamento, né? As pessoas não podem sair, direcionar-se aos órgãos necessários, né? Então vai ficar muito difícil essa inclusão das pessoas que necessitam efetivamente dessa ajuda, né? Para que conste do sistema e que possam receber essa ajuda efetivamente. A regra, qual que é a regra inicial, os critérios iniciais? O senhor poderia listar para a gente? Basicamente para aquelas pessoas consideradas como autônomos, né, prestadores de serviços de formas informais, né, de forma geral, né, de baixa renda, né, que comprove uma renda per capita familiar de meio salário mínimo, né, e que efetivamente comprove a necessidade disso, né, que não recebam, né, pessoas que não recebem benefícios previdenciários, né, nem beneficiários nem assistenciais do LOAS, né. Então, basicamente, por exemplo, né, garçons, né, que hoje o exemplo que a gente pode dar é garçom, porque ninguém está indo a bares, restaurantes, né, essas pessoas estão sem renda, né, geralmente poucas são registradas nessa seara de trabalho e serão das possíveis pessoas, né, que poderão buscar esse benefício. Previamente esse benefício será liberado num prazo de 3 meses, né, e depois eventualmente poderá ser renovado de acordo com o que vai acontecer aí, né, que nós estamos nessa situação de que ninguém sabe o que vai acontecer efetivamente, né? Exatamente. Doutor, ainda pegando o exemplo do garçom, né, só dando exemplos para ajudar as pessoas a entenderem. Um garçom que eventualmente ele trabalha num bar, né, aqui de Jacareí, num bar que funciona à noite, e ele é registrado nesse bar, ele tem carteira assinada, ele tem todos os direitos e tal. Esse garçom que é registrado, ele não vai ter direito a esse auxílio. A gente está falando daquele garçom que faz bico, freelance. Exatamente. Basicamente os informais, né, os autônomos aí que prestam serviço de forma informal, né? Mas é esse informal que tem algum tipo de vínculo com a questão empregatícia. Por exemplo, eu sou informal, mas eu tenho um MEI e eu recolho para o INSS. Não necessariamente só, né, Ana? Também é o desempregado, né? Uhum. Mas, geralmente essas pessoas já fazem parte de algum plano, né? Como você disse, né? No CRAS, já tem basicamente comprovada essa situação de baixa renda, ficará mais fácil. Mas vai depender dessa situação, como vai acontecer, né? A principal dificuldade é essa situação de como que eu vou chegar, como é que eu vou conseguir pegar isso, né? Então, uma primeira etapa foi vencida, que foi autorizado os valores, foi determinado quais valores serão esses, mas a grande dificuldade, como o doutor disse, é fazer chegar. Por quê? O procedimento. O procedimento, e o procedimento, né? Infelizmente, nesse país, né?
geralmente é difícil. Difícil, exatamente, né? Em períodos normais, né, que a gente pode falar assim, já é bem difícil estar nesses agora. Num momento de caos, né? O governo falou alguma coisa, doutor, de criar um sistema escalonado de pagamentos, né? Mas isso de alguma forma levaria também uma aglomeração em lotéricas, em bancos, né? Então, essa é a grande dificuldade. Voltando ainda à questão dos exemplos, vou dar um outro exemplo para o senhor. E isso tem muito, que são as manicures, né? As manicures trabalham demais, né? E não estão trabalhando. Cabeleireiras, né? Manicures, cabeleireiras. Eu disse a manicure porque, eventualmente, a cabeleireira às vezes é a dona do salão. Então, ela tem ali um CNPJ e tal, né? Mas aí, no caso da cabeleireira, ela vai ter que comprovar essa renda dentro do perfil de ajuda, correto? Exatamente. Né? Então, não adianta, se, por exemplo, se ela tem uma rentabilidade mais alta, talvez ela não tenha direito. Talvez não, certamente ela não terá, infelizmente. Uhum. E no caso da manicure que trabalha naquele salão, que ela não é dona, ela só presta serviço ali, ela não tem, por exemplo, um CRAS, ela nunca recebeu Bolsa Família, ela não tem conta em banco, porque ela recebe em dinheiro, ela recebe ali né, a porcentagem do trabalho dela, e ela está completamente descoberta, ela não é MEI, ela não contribui para a Previdência. Essa manicure que está parada em casa, ouvindo a rádio mensagem, isso vai chegar para ela, doutor? Então, é o que nós estamos aguardando, né? O julgamento ontem, houve a votação ontem, né? E esperamos que nos próximos dias, o mais rápido possível, né? Que se expõe como será feito efetivamente para essas pessoas que estão necessitadas, né? Neste momento. Né? Então a gente espera que aconteça. Outra situação também, Ana, que isso já vem falando há mais de, pelo menos há uns 15 dias, né? São as situações daquelas pessoas que estão solicitando auxílio-doença, né? Uhum. E que, como o INSS está parado, sem atendimento presencial, né? Até, no mínimo, 15 de abril, e o benefício de auxílio-doença necessita de perícias, né? Perícias presenciais, né? Se falou na situação de juntada de documentos, de laudos, né? Para que não houvesse a necessidade dessas perícias. Mas até agora, por exemplo, mais de 15 dias, o sistema do meu INSS não permite ainda a anexação desses documentos, por exemplo. Uhum. Então está completamente parado o INSS? Totalmente. Né? Muitas vezes, né, a gente tenta acesso do programa, né, do INSS, e não tem sequer acesso. Né? Como popularmente a gente diz, está travado, o site está travado. Né? E vem acontecendo isso constantemente. Doutor, chega uma participação aqui do nosso ouvinte, né, muito pertinente. Eu vi muito Uber trabalhando nesses dias e todos eles reclamando das corridas, né? Imaginei que muita gente já está usando. Né? Oi? Certamente as faltas de corrida. A falta de corrida. Eu imaginei assim, bom, muita gente não está usando o ônibus por conta, né, do medo, né, de aglomeração. Coletivo, e se precisar aí de um deslocamento de urgência médico, vai estar pegando o Uber, pensei eu. E todos eles falaram em São José e Jacareí, que eu peguei, estava muito ruim. E a Deise está perguntando exatamente isso. Como é que fica o atendimento para esses motoristas de aplicativo que trabalham de Uber, né, nesse momento, que muitos estão em casa? É a mesma regra, né, doutor? Se eles não estão cobertos, ou se eles têm um fator, porque eles não têm um faturamento tão baixo assim, né? Então, mas eles têm uma inscrição, né, eles têm vamos dizer assim, uma organização, né, então fica mais fácil, né, como se fosse, entre aspas, um sindicato, né, então é mais fácil de levar essa informação dessas pessoas. Difícil fica realmente para essas pessoas que nós citamos, por exemplo, os garçons, manicures, cabeleireiras, né? Essas pessoas que vivem, né, necessariamente na informalidade mesmo, não tem nenhum registro, nenhuma formalidade específica que vai ter que fazer nesse momento, né? E a gente espera que esse procedimento de fazê-lo saia o mais rápido possível para que as pessoas possam estar inseridas nesse sistema para poder usufruir desse benefício que foi aprovado.
A participação que chega aqui da nossa ouvinte diz o seguinte, a Mariana, de Jacareí, bairro São Luís. Doutor, eu gostaria de saber se uma diarista que paga o INSS como autônoma, se ela vai ter direito a receber a ajuda dos R$600, caso seja aprovado. Acredito que sim, né, doutor? Sim, desde que ela comprove a renda per capita até, né? A renda per capita, quando a gente fala, a renda por pessoa da família até o valor de meio salário mínimo. Doutor, olha como essa questão é complicada, né? O senhor disse assim, via de regra, no Brasil já é difícil lidar com toda essa burocracia. O senhor que é advogado abriu aí a entrevista falando sobre isso. Numa situação de calamidade, a situação fica ainda mais complicada. Como que uma pessoa que trabalha como diarista, ela vai comprovar essa renda exatamente per capita, se muitas vezes a pessoa ali que trabalha, ela não dá um recibo? Né? Não dá como é que ela vai comprovar isso? Ela paga em dinheiro, não tem recibo, não tem nada. Exatamente. Isso será a prova efetiva, Ana. Porque não tem lastro, né? Não tem lastro, não tem nada, entendeu? Não tem nada. Exatamente nesse sentido que as pessoas... Eu diria que essas pessoas é mais fácil de comprovar exatamente a necessidade. Uhum. Né? Porque a pessoa não tem, como você disse, não tem conta bancária, ela não faz parte do sistema efetivo, né? Uhum. Então, aí é mais tranquilo de comprovar a situação. Mas certamente passará, Ana, pelos CRAS, né? Uhum. Que já tem um sistema para efeito dos benefícios assistenciais, né? Uhum. E esse nada mais é do que mais um benefício assistencial, né? Por tempo determinado, mas então eles já têm um procedimento já preparado. Agora, precisa saber como vai ser feito isso neste momento, porque as pessoas não podem se dirigir, né? Não é aconselhável a pessoa estar dirigindo pessoalmente, né? E sim ver como é que será feito isso na forma virtual, né? Vai ter que formar sites, aplicativos para que as pessoas possam fazer essa inserção das suas casas, né? Enfim, não precisar dirigir-se pessoalmente neste momento de pandemia. É um desafio imenso para o governo federal nesse momento, o doutor, e a gente aqui faz uma ressalva, né, às preferências políticas, né, o Brasil infelizmente está mais dividido do que nunca, né, nessas questões políticas, mas nessa fala aí do doutor a gente percebe o quanto que o governo federal foi surpreendido com essa questão da pandemia, e não é porque é esse governo não, qualquer governo, porque todos os governos, né, foram absolutamente surpreendidos em todo o mundo, né? Quem é que poderia prever uma situação como essa? A diferença é que, como o doutor disse, em outros países, essa questão do cadastro, da identificação de pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, é um cadastro mais preciso, né? Mais claro de se ver. E aqui no Brasil, a gente tem aí pessoas que são completamente invisíveis para o governo, né? Estima-se na casa de 10 milhões de pessoas que estejam hoje na informalidade e que não têm qualquer tipo de vínculo, né, de ligação para que o governo, ou de comprovação para que o governo consiga enxergá-las em um momento como esse. Então é um desafio imenso, né, doutor? E ele só está começando. Agora, o que não está começando e já está chegando é a fome dessas pessoas também, né? Pois é, nós já estamos falando disso, né, dessa situação de confinamento, né? Já pelo menos já 15, já caminhando para 20 dias, né? Né, várias situações vão sendo, várias resoluções vão sendo tomadas, mas vai chegando o começo de mês aí, o dia 1º, o famoso dia 5º, dia útil, né? Que a gente é tão esperado aí para receber, e a gente não sabe como é que vai acontecer as coisas, porque por conta dessa parada, né? Como ficarão o pagamento de salários e, consequentemente, né, as pessoas precisam receber para pagar as suas contas, né? Então vai virar, infelizmente vai virar uma bola de neve, né? Eu não pago você porque eu não recebi, você não paga o fulano porque também não recebeu de mim, e vai virando uma consequência cada dia mais trágica, né? Essa é a preocupação.
E a liberação desses valores, a facilidade que precisa ter nesse momento é importantíssimo. Então precisa-se liberar esse procedimento para que as pessoas consigam ter acesso nisso o quanto antes. Doutor, chega aqui duas perguntas muito pertinentes da Ivone do Vila Zezé e também da Mariângela. A Mariângela pergunta o seguinte: doutor, e as pessoas desempregadas, ou seja, que estão desempregadas, estavam procurando trabalho, como é que fica esse auxílio para elas, né? Porque elas também estão sem renda. E também a Ivone do Vila Zezé pergunta o seguinte: quem paga o carnê do INSS terá direito a esse dinheiro? Mas ela não diz aqui em relação a trabalho, né? Ou seja, a pessoa só está pagando ali o carnê, mas não está trabalhando. Como é que fica isso? Também, nas duas hipóteses, né? São para as pessoas realmente de baixa renda, né? Que comprovem efetivamente essa situação, mesmo estando contribuindo, eventualmente, essa pessoa, por exemplo, como facultativo, né? Que ela está buscando estar no sistema previdenciário. Ela também terá, desde que comprovado que a renda por pessoa da sua família é até meio salário mínimo. Então, independe dessa situação de estar contribuindo ou não, estar desempregado ou não. Então, são para as pessoas, vamos dizer assim, fecha numa similaridade de baixa renda, desde que comprovado que a renda de cada pessoa da família está até o valor de meio salário mínimo. Então, meio salário mínimo per capita, doutor? Por pessoa. Por pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo simples para o pessoal entender. A regra principal aqui, né? Tem outras coisas também que o governo vai ver. Pessoal, exemplo é ótimo, que ajuda a gente a entender. Então, por exemplo, ali, né, uma família que tem 3 pessoas, pai, mãe e filho, e a renda, juntando dinheiro de todo mundo, dá R$6.000. R$6.000, né? Vamos supor que só o pai trabalha, mas ele ganha R$6.000, né? Então, se pegar esses 6.000 e dividir por 3, que é o número de pessoas na família, a renda per capita vai dar 2.000 por cabeça, correto, doutor? Portanto, essas pessoas não terão direito a esta ajuda. Sim, eu estou só dando um exemplo alto aqui para o pessoal entender, né? Exatamente. Então, agora vamos supor aí, a gente tem um outro exemplo de uma família com 5 pessoas, e só o pai está trabalhando, e o pai ganha R$2.500, né? Então, deixa eu pegar aqui minha continha, que eu sou de humanas, não sou de exata, né? Dá R$500 por pessoa. Dá R$500 por pessoa, exatamente. Está abaixo de meio salário mínimo e, consequentemente, teria direito. Teria a possibilidade de pleitear isso aí. Exatamente. Então, assim, a conta, na dúvida, o primeiro critério, existem outros critérios, mas o primeiro... Sim. Para todo mundo aqui dar o ponto de partida, a gente pode sempre fazer essa conta. Quantas pessoas moram na minha casa? Moram 6 pessoas, moram 4 pessoas. Quantas moram? Qual é o valor do salário mínimo hoje? Acho que é 1.020, né, doutor? 1.045, né? 1.045. Então, 1.045 é 552,50, salvo engano. 1.045 dividido por 2, 522,50. 22,50. Isso, exatamente. Então, assim, tudo que ficar abaixo de 522,50 por pessoa, aí você já tem um primeiro critério de eliminação. Se você está dentro disso, já é um primeiro critério. Tem outros critérios também, né? E é isso que a gente está explicando aqui. Uma avalanche de perguntas chegando aqui, doutor. A Cida está perguntando o seguinte: eu estou desempregado, estou esperando o auxílio doença, mas ainda não recebeu. Estou na carência. Eu vou ter direito a esse benefício? A Cida do Meia Lua. Se ela não receber o auxílio doença, ela poderá pleitear esse auxílio, né? Essa ajuda de custo, né? Agora, quem está em recebimento de benefício previdenciário, de benefício assistencial do LOAS, recebendo seguro-desemprego, essas pessoas não vão receber essa ajuda de custo, né? Elas possuem renda, né? Agora, as demais, sim, desde que comprovado esses requisitos que nós acabamos de falar. A participação da nossa ouvinte chegou aqui, ela diz o seguinte: quem recebe Bolsa Família terá direito? Eu não tenho renda. Bolsa Família é um dos que já estão inseridos no sistema, né, Ana? Para essas pessoas é possível que seja mais fácil a comprovação, né? E provavelmente o recebimento desses valores, sim. Né? E, repito, vai ser mais fácil, porque ela já tem um cadastro, né, efetivo da questão de assistência social.
Então, para essas pessoas, eu creio que seja mais, o acesso a esse recebimento será mais fácil. Uhum. Uma perguntinha que chega aqui, mas acho que é relacionada ao transporte. Deixa eu passar aqui para o nosso ouvinte. Uma pessoa que está desempregada, mesma pergunta, né? Terá direito ao benefício? Meu marido é aposentado, recebe salário mínimo e eu estou desempregada. Gostaria de saber se eu posso receber o salário o auxílio. O marido tem renda, né? É aposentado, como ela disse. Né? Se eventualmente comprovar a baixa renda nesse sentido, né? Por conta do desemprego dela, é possível que se receba esse benefício sim, de ajuda de custo. E é importante, viu, Ana? É possível o recebimento de até 2 pessoas na mesma família dessa ajuda de custo. Uhum. É importante lembrar também que consta isso dessa aprovação. Principalmente aquela mãe de família, né? A mãe de família está aí na reta do governo também. Sim, uma participação com muitos filhos, né? Muitos filhos, né? Ela que leva a casa ali nas costas, né? Então essa mãe aí é o foco do governo. Eu morava em Jacareí e recebia Bolsa Família. Agora eu moro em outro estado, mas no momento presente estou aqui com meus filhos em Jacareí. Eu posso pedir esse auxílio aqui mesmo? Minha filha que presta serviço de cabeleireira está parada. Então ela estava em outro estado, agora está aqui em Jacareí. A filha trabalha como cabeleireira, não está recebendo. As pessoas terão que comprovar a residência, né? Certamente o comprovante de endereço é um dos documentos principais para todo e qualquer requerimento nesse sentido, né? Então, uma vez comprovado aqui, ela vai pleitear por aqui mesmo. Não tem problema. Apesar de que, como é uma questão nacional, né? Então depende do local, né? Uhum. Uma pergunta que chega aqui, doutor. Meu filho e minha nora estão desempregados. São 5 pessoas na casa, inclusive um bebê de 1 mês de vida. Eles têm direito? Precisa saber aqui qual que é o valor da renda da família. E aí, doutor, entra também a questão de aposentadorias, correto? Sim. Os benefícios, né? A renda são salários, benefícios, todas as receitas que essas pessoas, os componentes da família, recebem, né? Uhum. A participação aqui a renda total da minha família, é de R$1.000. São 3 pessoas na casa. Recebe, né? Teria direito, né? Mas é importante comprovar isso, né, doutor? Que são apenas R$1.000. Isso aí tem que ser comprovado. E também não adianta querer não falar, esconder. Porque coisas formais ficam muito difíceis de se esconder. Isso, né? E aí o governo vai cruzar dados e vai travar geral, né? Exatamente. Uma participação que chega aqui. Meu nome é Fátima, eu tenho Bolsa Família, mas não recebo, tenho que atualizar. Meu marido recebe um salário de 1.270 e uma das minhas filhas é jovem aprendiz, recebe 404. Somos em 4 pessoas, então junta o salário da filha, 404, mais do marido, divide por 4, e se der menos de R$ 522,50, a Fátima tem direito, então, a receber o auxílio, né? Exatamente. Não tem segredo, né, doutor? Não importa aqui qual é o caso, o raciocínio é sempre o mesmo. Junta o dinheiro de todo mundo, se o dinheiro de todo... Na verdade, é o que entra de receita, né? Receita, né? Todo tipo de receita. Que fonte seja. Uhum. Soma todas essas receitas e divide pelo número de pessoas que são os componentes da família. Exatamente. Daquela residência, né? Que residem juntos. Isso é muito importante. Então tá bom. Poder verificar, estando abaixo do limite de meio salário mínimo, R$ 522,50, como você fez a conta, abre a possibilidade de recebimento. Bacana. Doutora, a gente vai, encerrando aí, esse assunto vai dar muito pano para manga, porque ontem só que a gente teve aí o veredito, ainda estamos esperando o veredito mesmo de verdade, porque o governo tem que sancionar agora, né? Mas os desdobramentos vão acontecer ao longo dos próximos dias para que isso chegue o mais rápido possível, né? É o principal, né? Precisa que é o principal. Sanção presidencial, né? Uhum. Que eu acredito que aconteça no dia de hoje, né? Por conta da situação emergencial. Uhum. E principalmente, como nós falamos durante essa entrevista, a questão de procedimentos, né? Como efetivamente isso acontecerá, né? Que a pessoa precisa, não precisa da lei, né? Ela precisa de que aconteça de fato. Exatamente. Esse é o recebimento dessa ajuda.
A Claudete mandou aqui um comentário que ela ouviu que as pessoas terão que fazer um cadastro no site do governo, alguma coisa assim. A preocupação também nesse momento, doutora, é para evitar fraudes, né? Sem dúvida, né, Ana? Isso é o principal, né? Porque, infelizmente, né, nós brasileiros temos uma fama muito complicada, né, nesse sentido, né, de aproveitadores nesses momentos de crise, né? E a gente faz um apelo, né, para que esse não é momento para isso, né? Em nenhum momento agora muito menos, né? Uhum. Então, que as pessoas realmente, aquelas que realmente necessitam, que façam a busca e que possam ter a ajuda o quanto antes, né? Porque é difícil e a gente não sabe até quando vai isso, né, Ana? Uhum. A gente não tem um dia final disso, né? Já estão falando em pelo menos mais 3 meses, enfim. Então vai ficando uma incógnita cada dia que se passa, né? A pergunta aqui que chegou pro senhor, doutor, se o fórum está fechado, Vicente está perguntando. O fórum está fechado por hora até o dia 30 de abril. Uhum. Todos os fóruns, né? Todos os fóruns, trabalhista, civil, vara da fazenda, estão fechados, não estão tendo acesso ao público de modo geral. E somente há trabalhos, né? Algumas pessoas ainda dirigindo-se ao fórum, né? Os funcionários, servidores, muitos deles, né? Graças a Deus, não trabalhando no que a gente chama no home office, né? Em casa, para poder dar andamento nos nossos processos que não pode parar. Com certeza, o doutor não pode parar mesmo. Só rapidamente, né, para a gente fechar aí, a gente sempre fala aqui da situação atual das contas do governo, e eu fiquei imaginando como é que o senhor acompanhou essas notícias aí nos últimos dias. Acho que o senhor ganhou mais algumas dúzias de cabelo branco, né, doutor, como eu ganhei também. A gente tendo aí a noção, né, do tamanho do problema, né, considerando já a dificuldade do governo de honrar as contas que já tinha e agora sair todo esse dinheiro do caixa do governo, isso preocupa muito do ponto de vista aí de déficit público, né? O próprio ministro Paulo Guedes também já pediu um extrapolar aí do teto de gastos, né? E isso é inevitável, ele teria que fazer isso mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Né, numa situação dessa, né, de emergência, né, não tem como fugir dessa situação, né? Uhum. Precisa tentar contornar de uma forma, né? E não tem como controlar gastos no momento desse, né? Infelizmente não tem. Precisa, vamos dizer, estancar a ferida, porque se deixar, quanto mais deixa, piora, né? Então faz parte esses momentos, né? Mas é hora também, né, Ana? A gente não pode esquecer do famoso cortar na própria carne, né? Uhum. Cada um tem que fazer o seu dever de casa, né? Cortar situações, né? O desperdício desse país, que é muito grande, né? Quantas pessoas aí passam fome, necessidades, e outras tantas jogam tanta coisa fora, né? Uhum. Então é hora de uma consciência, né? A gente espera, né? A gente vem ouvindo tanta coisa aí, espera que diante de tanta confusão que nós estamos passando com essa pandemia, que haja pelo menos uma consciência nova após a gente passar desse turbilhão, né? De solidariedade, de companheirismo, de ajuda mútua, enfim, para que a gente consiga enxergar esse país com outros olhos. Com certeza. Precisamos ter uma lição dessa situação. O senhor falou um ponto importantíssimo, né? Que acho que falta aí também a opinião pública, né? Que a imprensa, sobretudo, a gente está com tanta coisa, tanta pauta, que isso ainda não foi levantado, né, doutor? Não com veemência, eu digo principalmente aí os próprios políticos, né? Como o senhor disse, cortar na própria carne, né? Esse escândalo que é esse salário dos políticos, sobretudo os que estão em Brasília, né? Os benefícios, os privilégios, isso é escandaloso e já fica mais escandaloso numa situação como essa, né? Sim, sim. É muito escândalo, realmente. Então, precisa ser revisto isso, né? Já precisava ser revisto isso há muito tempo, então agora acho que é um momento para se colocar o dedo na ferida mesmo, para
para que se resolva essas situações. Em definitivo, né, doutor? São muitos benefícios para poucos e para muitos nada, né? Com certeza. Então precisa ser visto isso urgentemente. Com certeza. Só para fechar, doutor, a questão da imprevisibilidade, né, que a gente sempre fala aqui na Rádio Mensagem, né, a capacidade das coisas acontecerem, não como a gente planejou, mas as coisas simplesmente acontecem. E a gente está vendo aí com clareza o que é a imprevisibilidade, né, não prever quem é que poderia imaginar uma paralisação global, né, como essa do coronavírus, com impacto em toda a economia mundial, e isso chama a atenção da gente também para essa urgência da gente se prever, se preocupar mais com o futuro, né? O brasileiro não tem preocupação com o futuro. Não tem. Infelizmente, nós não temos cultura, né? Nas diversas oportunidades que nós tivemos aí na rádio, não é cultural isso, né? Mas a gente sempre frisa, né? A gente sempre frisou essa necessidade. A gente falou muito disso também agora por conta da reforma, né, da Previdência no final do ano, né? Que as pessoas precisam pensar mais veementemente nessa situação, né? Como eu sempre digo, né, Ana? Todos nós não esperávamos que fosse uma avalanche de pedras, como exatamente, é a situação dessa vez, né? Então, tudo. Então, aos previdentes, né? Aos que têm uma cultura de poupança, já não vai ser fácil passar por uma situação, quiçá aquelas pessoas que, né, no dia a dia não tem sequer para comer, né? Então com certeza. Vai ser uma situação muito difícil mesmo, que a gente espera que passe o quanto antes. Como você disse aí também, a gente tem essa impressão que a gente tá num pesadelo, não é nem um sonho, né? É um pesadelo. Num pesadelo que a qualquer momento vai acabar, mas os dias vão passando e continua, né? Exatamente. A gente extrapolou aqui um pouquinho o tempo, porque o assunto era urgente, é urgente, a gente segue destrinchando ele com o Dr. Marcos, conforme as coisas forem acontecendo. Doutor, muito obrigada, um abraço aí, bom período também para o senhor, bom trabalho dentro do possível, viu? Vamos rezar, vamos fazer a nossa parte aí de estar resguardando, né? Porque nós estamos salvando a nossa e a vida de muitas pessoas, e esperemos que esse pesadelo acabe o mais rápido possível. Um bom dia a todos. 8h59, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9h+2. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Pedro Lubizotto na linha, trazendo informações do que é notícia na nossa Diocese. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos rádio-ouvintes e internautas. Trazemos notícias daquilo que a CNBB sugere também para vivenciarmos ao longo da semana que vem e iniciarmos bem a Semana Santa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, convida a todos a viverem de forma muito especial o Domingo de Ramos, durante a quarentena do coronavírus. Cada um e cada família em suas casas são chamados a celebrar o próximo domingo com fé e esperança. Por isso, a CNBB propõe 5 pontos para ajudar os fiéis na celebração do Domingo de Ramos. O primeiro ponto destacado pela CNBB é rezar pedindo a graça de bem viver a Semana Santa, ainda que em recolhimento em nossas casas. Cada um e cada família em suas casas são chamados a celebrar no próximo domingo com fé e esperança. A segunda sugestão é colocar no portão ou na porta de casa, em um lugar bem visível, alguns ramos. Marcar a casa é uma característica do povo de Deus, como encontramos em várias passagens bíblicas. O terceiro ponto destacado pela CNBB é participar das celebrações transmitidas pela televisão ou pelas redes sociais. Ao longo da semana, as paróquias estão divulgando as programações, então fique atento à de sua paróquia. E o quarto ponto destacado é de comprometer-se a participar ativamente da coleta da campanha da fraternidade quando for divulgada pela Diocese a nova data. Com ela é possível ajudarmos os mais pobres.
E o quinto ponto sugerido pelo Episcopado Brasileiro é Nós perdemos aí o Pedro, vamos tentar retomar o contato com ele então. 9h mais 4 minutos, vamos chamar o intervalo, Robinho? Daqui a pouco a gente volta então com o Pedro, fechando então essa edição do Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9h mais 7 minutos, Pedro Lovisotto na linha para concluir aí a sua informação. Oi, Pedro. Oi, Ana. Caiu aqui a nossa participação, mas voltamos dando as informações do que a CNBB propõe, então, para iniciarmos a Semana Santa celebrando o Domingo de Ramos. Então, nós falamos de 4 pontos, né, na verdade. O primeiro é rezar pedindo bem a graça de viver a Semana Santa. O 2 é colocar no portão, na porta de casa, um lugar bem visível, alguns ramos marcando a casa. O 3 é participar das celebrações pelas redes sociais. O 4, comprometer-se no futuro a participar da coleta da campanha da fraternidade. E no quinto ponto, que faltou para falarmos aqui, é sugerido, então, motivar e divulgar pelas redes sociais e outros meios virtuais essas iniciativas e convidar outras pessoas a também celebrarem o Domingo de Ramos desse modo. Então, sempre fique bem informado com as notícias de nossa igreja no Brasil e no mundo e da nossa diocese ao longo da programação aqui no Jornal da Mensagem, ao longo da programação na nossa Rádio Mensagem e no site e aplicativo da diocese. Amanhã eu volto aqui de São José dos Campos, Pedro Lovisotto. Valeu, Pedro. 9h mais 8 minutos. Como é linda nossa família. Vamos falar com a Letícia, né? Encerrando aí o nosso Jornal da Mensagem nesses tempos de quarentena. E a Letícia sempre atenta às informações e atualizando tudo aqui pra gente também. Oi, Letícia, bom dia. Bom dia, Ana. Pois é, hoje é 31 de março. Vamos falar mais um pouquinho do clube. Então vamos falar da nossa meta, né? O que é mais importante aqui pra Rádio Mensagem também. Isso mesmo, Ana. Ontem nós fechamos a nossa meta com 70%. Daqui a pouquinho vamos estar calculando de novo com a Carol, que é do financeiro, né? Mas já podemos ver que nós estamos com 70% da nossa meta, Ana. Hoje é o último dia, né, Lê? Então, assim, a gente está começando o dia 31 de março, tem muita terça-feira pela frente, né, para encerrar realmente esse mês de março. Então, até meia-noite é hoje, como a gente costuma dizer, né? O pessoal pode aí fazer sua colaboração via rede bancária. Temos também o nosso WhatsApp direto para falar com você. Eu vou repetir o número aí para todo mundo que quiser anotar, também está aí nas nossas redes sociais. Você faz um contato com a Letícia pelo WhatsApp e já vê uma forma de ajudar a rádio também. Nessa postagem tem ainda a nossa conta bancária para você fazer essa ajuda também online e ajudar a Rádio Mensagem nesse último dia de campanha, né, Letícia? Isso mesmo, Ana. Então, você que quer contribuir ainda nesse mês, a opção como a Ana falou, é realmente a transferência bancária, porque o motopolio vai estar indo a partir da semana que vem mês de abril, né? Então, você que não fez a contribuição, faça através da transferência bancária, como a Ana disse, até meia-noite é hoje. Então, para a gente calcular e chegar aos 100%, faça a sua contribuição hoje. E também, Ana, você que de Jacareí, os ouvintes, né, que moram aqui na cidade de Jacareí, pode fazer o agendamento através desse número também que você disse, para o motoboy sendo buscar as contribuições. Então, você faz o agendamento, o motoboy, eu agendo para você, ele vai buscar as contribuições. Não tem problema se você não contribuir em março. Você pode contribuir em março e abril, no mesmo dia com ele, sem problema nenhum. Bacana, então só repetindo aqui o telefone, né, 97411-1419, é esse telefone que nós estamos aí no ar nesses dias de quarentena, tá? Não adianta ligar aqui no 3000, infelizmente a nossa recepção está fechada, mas no 97411-1419 você consegue então falar com a Letícia. Letícia, muito obrigada, Deus abençoe aí, viu? Eu agradeço, Ana, obrigada a todos os sócios que estão nos ajudando, né, nosso carinho, nossa oração. Muito obrigada, vamos juntos, que daqui a pouco tudo vai ficar bem, vamos abrir tudo, mas vamos com fé. Ana, obrigada, até mais. Até mais, 9h mais 11 minutos. Esporte.
E para fechar o Jornal da Mensagem, nessa terça-feira, as informações de Jairo Fortes chegando agora com o esporte. Voltando ao Jornal da Mensagem, para comentar a Série A2 do Paulista, paralisado pela epidemia do Covid-19. São Bernardo e Taubaté monitoram a paralisação do futebol de olho em vaga do Paulistão 2021. Líder e vice-líder da Série A2, equipes aguardam definição, mas acredita que o torneio não voltará a ser disputado. São Bernardo e Taubaté monitoram de perto a paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus Covid-19. Os clubes acreditam que não haverá tempo hábil para o retorno da Série A2 e planeja pedir à Federação Paulista de Futebol o direito de jogar o Paulistão 2021. O argumento das equipes é que os contratos foram assinados até 30 de abril, quando estava prevista a final do torneio, e financeiramente será inviável renovar com esses atletas para além desse período. Soma-se a isso o fato que muitos atletas já possuem pré-contratos assinados com outras equipes para início de maio. Muito difícil que o campeonato continue. Todos os clubes possuem contratos com os atletas até o final de abril. Há muitos jogadores que possuem mercado para o segundo semestre, mesmo começando da onde está o campeonato, seria com novos jogadores. Estávamos em um momento muito bom, investimos muito. É um trabalho que vem desde maio do ano passado, diz Gilson Rezende, o Gilcinho, o presidente da Taubaté. Do São Bernardo, o clube afirma que está aguardando uma posição da Federação Paulista de Futebol sobre o futuro da Série A2. O técnico Marcelo Veiga, assim como o Gilcinho, acredita que seja difícil o campeonato voltar a ser disputado. E caso realmente aconteça, creio que o acesso ao São Bernardo seria justo. Segundo o presidente Taubaté, o clube já analisa juridicamente a viabilidade do acesso. No entanto, afirma que ainda está tudo no início e é necessário aguardar as próximas definições da Federação Paulista de Futebol. É o jeito de esperar. Não se tem muito o que se fazer. Vamos todos aguardar. Abraços, amigos do Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esporte. Valeu, Jairo. 9h14, encerrando então essa edição do Jornal da Mensagem. Nós voltamos ao longo dessa programação, da nossa programação, trazendo mais informações sobre a pandemia do coronavírus. Um grande abraço para você, boa terça-feira e até mais.